Tem arcos em One Piece que parecem simples demais no começo, mas quando você descobre certos detalhes, tudo fica muito mais interessante. E sinceramente, alguns desses arcos ficaram muito mais importantes anos depois. Então, como o último vídeo que eu fiz pegou 22 views, hoje estou trazendo a parte 2 de coisas que você não sabia nos arcos de One Piece. Então já deixa seu like e bora pro vídeo. Fala amigos, aqui quem fala é o Ibson e hoje eu tô trazendo a parte 2 das curiosidades dos arcos de One Piece. Já que o outro tinha dado certo e pegou 22 views, agora eu vou continuar a série trazendo o anime inteiro. Então vamos continuar. No último episódio a gente tinha ido os primeiros 5 arcos, de Romance Dawn até Arlong Park. E agora nesse vídeo a gente vai de Logital e alguns outros arcos pra frente, principalmente os primeiros da saga Alabasta. Então bora lá pro vídeo. Logital. Começando por Logital, esse arco parece simples, mas ele é muito mais importante do que muita gente lembra, porque foi justamente ali que o Luffy quase morreu antes de entrar na Grand Line. A cena da execução dele lembra muito o começo da história do Roger. E o mais interessante é que exatamente na hora da execução, um raio simplesmente caiu na plataforma, salvando o Luffy. Só que até hoje muita gente acredita que aquilo não foi apenas sorte, principalmente porque logo depois dessa cena o Dragon apareceu pela primeira vez no anime. Então até hoje existe teoria dizendo que talvez ele tenha causado aquela tempestade. E sinceramente, até que faz sentido, já que o Dragon é literalmente o pai do Luffy, então faz sentido ele ter salvado o próprio filho. Mas o próximo arco também ficou muito mais especial anos depois. Reverse Mountain. Em Reverse Mountain, muita gente lembra mais da Laboon. Só que naquela época ninguém imaginava o quanto aquela história ficaria importante no futuro do anime. Porque no início era só uma baleia triste, esperando piratas que parecia que não iria voltar mais. Mas depois de 300 episódios, o anime revela toda a história dos piratas Zumbar, mostrando o Brook, a história dele, a promessa deles e o motivo da Laboon esperar por mais de 50 anos. Sim, 50 anos. Então uma coisa que parecia simples lá no início virou uma das histórias mais emocionantes do anime. E sinceramente, isso deixa a cena da Laboon muito mais triste e emocionante. Até eu chorei dessa cena, cara. Mas o próximo arco também teve um momento absurdo que muita gente esquece. Whiskey Peak. Whiskey Peak também tem uma curiosidade muito interessante, porque foi ali que muita gente percebeu o quanto a Grand Line era perigosa no começo do arco. No começo do arco, parecia que a cidade inteira era amigável.
Só que depois o anime revela que todos eram agentes da Baroque Works infiltrados. E sinceramente, aquilo foi uma das maiores reviravoltas em One Piece. Além disso, foi ali que o Zoro enfrentou praticamente 100 membros da Baroque Works sozinho. E mano, essa cena do live action até ficou melhor do que do anime, cara. Ficou muito boa. E aquilo foi simplesmente a peça-chave para ele ganhar mais presença da história. Só que talvez o arco que mais ficou importante anos depois seja justamente o próximo. Little Garden. Little Garden parecia só um arco divertido, com dinossauros e gigantes. Mas hoje em dia, com o arco de Elbaf rolando, a gente percebe o quanto ele era importante para o futuro de One Piece. Porque foi ali que os gigantes começaram a ganhar destaque de verdade no anime. O Dory e o Brogy já falavam sobre Elbaf, sobre honra e sobre cultura dos gigantes. Só que naquela época, simplesmente ninguém imaginava o quanto Elbaf ficaria importante para a história. E sinceramente, depois dos acontecimentos recentes de One Piece, aquele arco ficou muito mais especial. Mas talvez o arco mais emocionante dessa parte da história seja o próximo, Ilha Drum. Sinceramente, a Ilha Drum talvez seja um dos arcos mais emocionantes do começo de One Piece. Porque, além da introdução do Chopper, o arco também trouxe uma das histórias mais tristes do anime. A relação do Dr. Hiriluk com o Chopper. Até hoje emociona muita gente, principalmente a cena da bandeira e o discurso dele, falando sobre o quanto uma pessoa realmente morre. E sinceramente, mesmo sendo um arco antigo, muita gente se emociona reassistindo essas cenas. Até eu chorei, cara. Isso prova uma coisa muito importante sobre One Piece. Em One Piece deu pra perceber que o Oda simplesmente desenvolve tudo até em arcos pequenos. Porque dá pra perceber, até nos arcos pequenos, lá no início de One Piece, o Oda simplesmente deixou eles mais importantes pro futuro. E isso é absurdo, simplesmente. E sinceramente, talvez seja esse o motivo dos fãs assistirem One Piece até hoje. Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual arco você acha mais interessante e qual teve mais destaque pro futuro desses arcos que eu falei. E se vocês quiserem, eu também posso trazer uma parte 3, se esse vídeo pegar mais de 20 visualizações igual o outro. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque isso é muito importante pra mim. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau!